Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, @SamuelCacunha. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula do canal Biologia com Samuel Cunha. E hoje... Era Vargas? Tô louco? Não, gente. Tô com meu querido amigo, professor Thiago, professor de História também aqui de Curitiba, um mito da história aqui em Curitiba, que vai ensinar para vocês algumas aulas, vai dar algumas aulas super interessantes sobre diversos assuntos, começando com Era Vargas. É isso, Thiago? Seja bem-vindo, cara. Valeu, cara. Muito obrigado. Vocês estão em ótimas mãos. Esse cara aqui, ó, eu tiro o meu chapéu. Boa sorte aí. Beleza, valeu. Boa aula valeu. pra todos. Até mais. Até mais. Fala galera, aqui é o professor Thiago e a gente vai ter agora uma aula de história aqui no canal do professor Samuel, como ele mesmo disse, e nós vamos trabalhar um conceito e principalmente um conteúdo que é chave e é um conteúdo bastante debatido. Ele é clássico das provas de Enem, dos vestibulares do Brasil inteiro. Em qualquer prova que você pegar, você vai se deparar com uma questãozinha lá da Era Vargas. O Getúlio Vargas, como todos já devem ter ouvido falar, foi um dos presidentes que modificou as políticas dentro da República, né? Dentro daquela República que tinha se instaurado no Brasil no final do século XIX, no ano de 1889, em 1930, o Getúlio Vargas, ele assume o poder, ele ascende ao poder com uma nova política, ou seja, com um novo modelo de fazer política. E nós da história chamamos de a Era Vargas, que vai de 1930 a 1945, 15 anos ininterruptos no poder. Getúlio Vargas é ainda hoje considerado um dos presidentes mais populares, um dos presidentes mais citados, um dos presidentes que mais reformou, mais transformou e até hoje, galera, nós vivemos as consequências dessas mudanças do governo e do período varguista dentro da República, a famosa Era Vargas. Para nós entendermos isso aqui melhor, vem comigo aqui, preste atenção. A gente divide isso aqui por períodos, por fases. O governo provisório, de 1930 a 1934, a segunda fase, o governo constitucional, de 34 a 37, e o último, talvez o mais conhecido, aquele mais debatido, o Estado Novo, de 37 a 45. Mas para nós entendermos isso, como é que a Era Vargas iniciou, a gente tem que entender como que este homem cresceu popularmente e principalmente como que este homem ascendeu ao poder. Isso é o ponto para nós entendermos como é que Vargas iniciou esse processo de transformações, de modelações dentro da política brasileira. Então vamos junto, minha gente. Vem comigo aqui, presta atenção que hoje você vai aprender história. Revolução de 30, por que nós chamamos assim? O fato, a Revolução de 30, este acontecimento é o acontecimento que põe Getúlio Vargas no poder. Como todos sabem, e eu acabei de dizer para vocês, a República nasce, ela é criada no Brasil em 1889. E de 1889 ao ano de 1930, nós temos a famosa República Velha, que também hoje é chamada de Primeira República, ou seja, a primeira fase da República. E essa Primeira República ela é marcada por uma série de características suas características principais. Eu vou elencar algumas de uma forma um pouco resumida para que você relembre. Essas características são marcadas por uma política oligárquica, ou seja, as oligarquias elas estão no poder. Determinados oligarcas, determinadas famílias, grupos estão no poder, principalmente um poder regionalista que marca o movimento político dessas regiões. O Nordeste é um grande exemplo disso. Uma outra característica além das oligarquias é a questão do voto de cabresto. Lembram disso? Aquele voto que é extremamente influenciado sobre o povo. O voto é aberto, o povo vota com o seu oligarca, o seu patrão direcionando a quem ele deve votar. Lembram disso? E durante
toda esta primeira fase, a Primeira República, nós vamos ter esta marca política. Além, é claro, de uma economia muito voltada para a agroexportação. O café era o principal produto brasileiro econômico produzido, exportado. Além disso, o cacau, o algodão, a cana-de-açúcar, a borracha no norte, isso mais no início do século XX. Então nós temos essa economia de agroexportação e essa política extremamente regionalista, oligárquica, marcada nos estados brasileiros, principalmente o Sudeste e o Nordeste. E durante esta primeira fase da República, galera, lembra desse nome? A política do café com leite marcou as presidências, ou seja, os governos que estavam em vigência no Brasil. Havia uma alternância no poder. Políticos de São Paulo e grupos políticos de Minas Gerais lideravam essa política oligárquica do café com leite dentro dessa Primeira República Brasileira. Então nós tínhamos dentro deste modelo de voto, um voto influenciado, o chamado voto do cabresto, onde infelizmente isso aí é uma marca histórica dentro do Brasil. A corrupção ela acontecia, e era uma política muito elitista, regionalista, como eu disse para vocês, era o que marcava essa alternância no poder de São Paulo e Minas. E quando chega lá no ano de 30, nós vamos ter o quê? Eleições para presidente. E como tudo indicava, continuaria naquele mesmo procedimento. Ora São Paulo, ora Minas Gerais. Por que café com leite? São Paulo, produtor de café. Minas, produtora de gado leiteiro. Partido Republicano Paulista, Partido Republicano Mineiro. E esses grupos aí alternando o poder no Brasil. Quando chega em 30, há eleições. Essas eleições são marcadas pela vitória de um candidato, Júlio Prestes. Lembre-se desse nome. Júlio Prestes, candidato pela elite paulista, pelo Partido Republicano Paulista. E aí que entra todo aquele imbróglio político, aquela confusão, porque os mineiros aliados a outros estados, aliados ao Rio Grande do Sul, aliados a Paraíba, por exemplo, esses mineiros não aceitam a vitória do Júlio Prestes, que assume, ou melhor, assumiria o poder no lugar de Washington Luiz, um presidente que já vinha dessa elite, dessa oligarquia paulista. Dentro desse movimento liderado por Minas Gerais e também apoiado por Rio Grande do Sul, Paraíba, eles vão então criar todo um movimento político para tirar essa hegemonia paulista e para não fazer com que Júlio Prestes assumisse o poder. Quem é o grande líder desse movimento? Getúlio Vargas. Getúlio Vargas entra junto com o seu vice, João Pessoa. Lembra da capital da Paraíba? Até hoje a capital da Paraíba tem seu nome oficial, João Pessoa, em homenagem a esse político que depois é assassinado. E este fato, este assassinato também causa um tumulto político dentro deste contexto brasileiro, dentro deste contexto político. O que vai acontecer então, galera? Vamos entender um pouquinho melhor. Já que Júlio Prestes ganha a eleição e este movimento é criado, o que vai acontecer? Getúlio Vargas, com o apoio do exército, assume interinamente o poder, toma o poder do Brasil. Os mineiros aliados aos gaúchos e paraibanos, com a liderança de um político gaúcho, também oligarca, também elitista, vindo lá de São Borja, Rio Grande do Sul, assume o poder como presidente da República. E é obviamente o que acontece com isso, os paulistas não aceitam. E aí é criada toda uma tensão política dentro dessa fase republicana brasileira. Por isso que nós temos aqui, as 3 grandes fases da Era Vargas, dos seus 15 anos no poder. Por que este primeiro período de 30 a 34 é marcado pelo governo provisório? Porque provisoriamente 4 anos, provisoriamente o Getúlio governa o Brasil. E em meio a esse início de fase getulista no Brasil, com esta, entre aspas, revolução, aí que vem a questão historiográfica. Por que revolução, galera? Revolução na história é o quê? Pense comigo, é uma grande transformação, há uma mudança geral, uma mudança política, há uma comoção. Isso é o sentido de revolução. E será que Getúlio Vargas assumir o poder no
lugar de Júlio Prestes é realmente uma grande transformação para o Brasil? Sendo que ele também vinha de uma oligarquia, de uma elite que já estava acostumada a estar no poder, a única diferença era não ser de São Paulo e não ser de Minas. Será que é uma revolução? Ou, olha aqui para mim, essa palavra, hein? Será que você conhece? Essa palavra bastante difundida na história, bastante discutida, inclusive uma palavra atualizada, lembra disso, né? O golpe, será que o Getúlio não assume com um golpe, com o apoio do exército? Aí entra essa discussão, Revolução de 30 ou golpe de 30. O fato é que quem assume o poder não é Júlio Prestes, mas é Getúlio. E isso dá início à famosa Era Vargas. Portanto, como eu estava falando com vocês, nós temos o início do governo provisório. 4 anos provisoriamente no poder. 4 anos, veja, um mandato atual. E o Getúlio começa toda aquela política transformadora, diferentemente do que era a República nesse período chamado de República Velha ou chamado de Primeira República. O que o Getúlio começa a fazer? A primeira coisa é um processo de centralização do poder. E uma outra coisa é, além da centralização, o apoio de membros do exército. O Getúlio vai colocar tenentes do exército em cargos oficiais públicos importantes. Só que no meio disso acontece uma coisa, no meio desse governo provisório há um fato chamado de Revolução Constitucionalista de 1932. Quando, no meio desse primeiro período de Getúlio Vargas no poder, os paulistas, não engolindo aquele, entre aspas, golpe getulista, coloca os oligarcas contra os tenentes que estão no poder e convocam, fazem uma forte propaganda para que a população saia às ruas, se manifeste contra o poder de Getúlio, contra o presidente e para que São Paulo tente reassumir o poder. Em meio a isso, o que nós sabemos é o que? A revolução não dá certo. Os paulistas não alcançam o seu objetivo e Getúlio continua no poder, convocando uma Assembleia Constituinte para a primeira Constituição pós-Getúlio Vargas no poder, a Carta Constitucional de 1934, onde, conforme eu acabei de falar, ele continua com aquele modelo centralizador de política, né? E cada vez essa centralização se torna mais acentuada, apoio do exército, políticas egocêntricas, e ele então governa nessa segunda fase no chamado governo constitucional. Porque a Constituição vai estar em vigência, a Constituição, a Carta de 1934. E aí ele começa também, dentro do Brasil, uma série de reformas, né? Só que no meio desse governo constitucional nós vamos ter movimentos sociais que vão crescer no Brasil. Um deles é a AIB, a Ação Integralista Brasileira, liderada por Plínio Salgado. Essa ação integralista é totalmente inspirada no fascismo italiano de Benito Mussolini. Certo? E há um crescimento desse fascismo dentro do Brasil, a ação integralista brasileira, os chamados integralistas. E junto disso, há um outro movimento, a ANL, Aliança Nacional Libertadora, democrática, entre aspas comunista, liderada, né, por pessoas, políticos, líderes de espectro de esquerda, políticos que têm uma simpatia com o comunismo e que tentam implantar esse comunismo no Brasil e que vão ser inteiramente rechaçados, deixados de lado, perseguidos por Getúlio Vargas. Sim, não esqueça disso. Uma das características do governo getulista é a perseguição a determinadas classes, principalmente determinados movimentos e alas políticas, né? Não esqueçam disso, é um poder centralizado. Certo? E aí nós vamos ter a última, a mais longa e a terceira fase da Era Vargas, o Estado Novo, que é justamente o período do auge getulista, dessa centralização cada vez mais marcada, o período em que Getúlio Vargas cria e inicia um governo com uma chamada ditadura civil. Ele sim implanta um modelo de ditadura, de perseguições, de centralização política dentro do Brasil. Né? Isso se dá com uma outra Constituição,
a chamada Constituição Polaca, inspirada na Constituição Polonesa e que tem essa característica de ser democrática, mas ser uma Constituição extremamente centralizadora, né? É a primeira Constituição da história do Brasil que tem esse caráter democrático, mas um caráter ao mesmo tempo repressivo e centralizador. A Constituição Polaca de 1937. E de 37 a 45 a gente tem um Estado novo, ou seja, um novo modelo de Estado que o Getúlio implanta com essas principais características. A própria centralização política, fechamento de Congresso, estado de sítio, perseguição a grupos, perseguição a políticos, uma política extremamente nacionalista, fortíssima propaganda, Getúlio em livros, Getúlio em cartilhas de escola, Getúlio na rádio fazendo a propaganda do seu governo, a criação em dezembro de 1939 do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que além de ser responsável por toda essa propaganda do governo, era também responsável pela censura ao teatro, a obras, a artistas e uma série de segmentos da sociedade. E por último, as políticas trabalhistas. A famosa CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, carteira de trabalho, direito a férias, 13º e até hoje, como eu disse no início da aula, esse é um dos principais legados, uma das principais heranças de Getúlio Vargas, a criação das leis trabalhistas, que é uma, entre aspas, inovação da República, porque até então, desde a instauração da República em 89, no século XIX, 1889, nenhum governo havia pensado nisso. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais da Era Vargas. Foi um prazer estar com vocês. Assistam o canal do Professor Samuel. Um grande abraço e tchau!